Boa noite, só esperando um pouquinho a Giz entrar. Eu sou a Paula, aqui no nosso projeto Coach de Retalhos, para fazer divulgação de conhecimentos. O assunto de hoje ele é aprender, como se aprende, quais as dificuldades que nos preocupa. Eu, em parceria com a Gisela, vamos falar um pouquinho sobre isso. A internet não anda colaborando com a gente. Vamos lá. A Giz entrou. Esperando a Giza, que chegou com a gente. Oi, Paulo. Oi, meu amor. Tudo bom? Não, Tudo bom? Hoje não foi a minha internet, hoje foi a tua, né? não estava conseguindo conectar. Tava dando conexão fraca. Não, e hoje a minha Normal, né? conexão tá tri boa Acontece. pra ser à tarde falando, conversando em videochamada e tá tri boa, de manhã e de tarde. Até Pois é, consegui, ó. complicada Tá a aqui atrás. situação. Viu? Muito bem. Conseguimos mudar hoje o nosso cenário e O nosso. invertemos os papéis. É bom de vez em quando, um pouquinho Sim, sem problemas. sem Tá estresse. ótimo. Sem estresse. E esse calorzinho? Ai, aqui, ó. Sim, eu tô de manga cavada também. Aqui na zona sul de Porto Alegre, o inverno chegou trazendo o verão. Pois é, né? O Né? veranico de maio veio em junho, final de junho. Veranico de maio vem em junho, que me preocupa o que virá em julho. Pois então, né? Vamos lá. Vamos começar, já que a gente Vamos teve lá. esses nossos probleminhas, né? Agora a gente se Nossos acertou. problemas técnicos. Tá, Hoje eu vamos lá tô então. tentando ficar mais calma, porque semana passada eu recebi um feedback aqui de casa que eu tava muito acelerada. Acontece, eu tô acelerada hoje. Mas vamos lá. Vamos lá então. Hoje o nosso assunto então é sobre inclusão, né? Era isso, sobre inclusão, sinais de alerta, como aprender. Temos bastante coisa aí pra gente falar hoje. Sim, eu Quem acho que a gente quiser, a pode. gente fazer. Fala. Quem quiser fazer pergunta, manda aí. A gente consegue. Manda A aí. gente tá com uma boa atenção dividida, né? A gente consegue prestar atenção. Consegue. Mais ou menos. Vai. Eu Tá, acho vamos que a lá. gente. Vamos começar então. Então tá. Então, assim, a gente tem que. Vou retomar com algumas questões da semana passada, tá? Semana passada eu falei da questão de quanto mais pequena a criança, mais ela aprende pelo corpo. Então, assim, quando a gente pensa em inclusão, sempre a gente pensa em ensino fundamental, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto. E às vezes o nosso olhar ele tem que estar um pouquinho antes, ele tem que estar lá quando a criança é bem pequenininha. A Cris, ó, entrou. Agora eu vou começar a dar oi pro pessoal quando o pessoal entrar, pra ser um pouco mais simpática. É que senão a gente não consegue, né? A gente não consegue. Lá quando a gente tem que começar a botar o nosso olhar um pouco mais antes, né? Porque normalmente quando a gente fala em inclusão e acaba falando em dificuldade de aprendizagem, né? Em transtorno de aprendizagem ou em outros transtornos, né? A gente sempre coloca o nosso olhar no ensino fundamental, lá no, quando tem que alfabetizar, né? Que aí aparecem as questões ligadas ao comportamento, que são as que mais inquietam, e depois de aprender. Mas a gente tem que começar a fazer um olhar, sim, lá na primeira infância. Lá quando. E isso está bem forte no Brasil, né? A gente tem hoje a Rede Bebê, né? Que é a Julieta Zerusalins, que é é a cabeça, né? E nós temos hoje instrumentos já
para fazer um mapeamento, tentar ver como está a criança já na primeira infância. Por quê? Porque a gente não começa a aprender na escola fundamental. E nem a gente começa a aprender na escola infantil aos 4 anos, porque é obrigatório estar na escola aos 4 anos. Sim. A gente começa a aprender quando nasce. E às vezes até... Né? Então, assim, a criança nasceu, a primeira aprendizagem dela é o reflexo sucção. Quem teve um bebê se lembra, né? A primeira coisa que ele aprende é botou perto do peito, ele, quando pega, né? Demora às vezes um pouquinho, mas pega o primeiro aprendizado dele. Por quê? Porque a gente começa aprendendo muito no corpo, né? Esse corpo, ele é o principal instrumento de aprendizagem quando a gente é bebezinho. Aos poucos, essa aprendizagem vai se tornando não menos corporal, mas mais intelectual, mais de cérebro, mais de cognição. Então, a nossa primeira aprendizagem é sensório-motora, né? Teve um cara chamado Piaget, maravilhoso, né? Ele não criou um método de aprendizagem, ele criou uma teoria psicológica para a gente conseguir compreender a aprendizagem. E ele coloca exatamente isso, né? Que essa criança, aproximadamente aos 2 primeiros anos de vida, ela vai se desenvolver muito em função desse corpo. Né? Então, assim, quando é que a gente tem que começar a observar as crianças? Bem, quando é que uma criança normalmente segura a cabecinha, Giza? Tu que teve 3. Que a gente chama de... A pessoa chama de... tem um nome específico, mas eu sempre falo, quando é que segura a cabecinha? Eles, logo no começo, nos primeiros meses. Ele já tem que estar... No primeiro mês ele já ensaia uma... Né? Já começa a ensaiar. Já começa a ensaiar. Porque assim, a gente pega o bebê e assim que nasce, né, a gente segura, meio desengonçado, né, e coloca a mão atrás da cabeça. Aos poucos a gente vai tirando e lá pelas tantas a gente se sente, e é meio intuitivo, né, que dá pra tirar a mão, ali segura a cabeça. Sim. Já segura a cabeça, exatamente. Já segura a cabeça, né? Quando a mulher sai da maternidade, normalmente ela recebe a caderneta do bebê, a caderneta da criança, né? E lá tem, mais ou menos 3 meses. Bem, tem 6 meses de idade e a criança não segura a cabeça. Bem, vamos começar a olhar. Né? Pois é, né? Os então, sinais, eles começam já bem cedo, né? E muitas vezes passam despercebido porque, assim, na caderneta da Ariane, não tinha as etapas do desenvolvimento. Isso é uma coisa que melhorou. Exato. Na caderneta do Vini, já era uma coisa muito sutil, muito simplificada. O do Renato já era uma agenda, que eu acho que é o que tem até hoje. Eu acho que eles mantiveram essa agenda, que é uma caderneta mais grossa, onde tem todas as etapas do desenvolvimento ali. E isso é muito importante. Exatamente, né? Se a gente começa a... Bem, mas é assim, Paula, eu não me lembro muito bem. Mas a gente tem que... Lógico, a criança não vai se segurar a cabeça e ficar passar o tempo inteiro deitada no berço. Ela precisa ser investida. A mãe precisa, né? As pessoas adultas precisam pegar no colo e aos pouquinhos, né? Apoiando essa cabeça, mas vendo se está precisando de muito apoio, pouco apoio, tem que ir fazendo. Né? Então, assim, desde bebezinha a criança aprende, e ela aprende o corpo, então assim, primeiro a cabeça segura, depois segura o abdômen, né? Consegue sentar sem apoio, lá pelas tantas, para depois aprender a engatinhar e depois aprender a andar. Então, assim, nenhuma criança vai aprender a andar se ela não segura a cabeça ainda, né? Uhum. Ela consegue ficar firme, né? Assim, firme, entre aspas, né? A gente segura, na verdade, ela, mas assim, ela precisa. Então, assim, aí que começa a inclusão. A gente tem que começar a lançar o nosso olhar como é que as nossas crianças estão se desenvolvendo. Né? Se elas estão... se essa criança está vocalizando, né? Se ela está imitando sorriso, né? Bem, mas Paula, como é que ela vai imitar um sorriso? Bem, se ela ficar deitada no bercinho olhando pro teto, nunca. Então, a gente precisa pegar essa criança e investir nela, brincar com ela, fazer gracinha. Primeiro a gente brinca com a criança para depois a criança aprender a brincar. Né? Então, primeiro a gente, ai, que amor, e faz aquela fazinha, que querida, aquela coisa bem docinha, né? E vai investindo, vai investindo. Nisso, a gente já está ensinando para a criança várias coisas. Linguagem,
A gente está ensinando atenção, por incrível que pareça, aquilo que lá, né, aquela preocupação, meus alunos não têm atenção, são tudo com TDAH. Pois é, a gente começa a ensinar atenção para a criança quando a gente presta atenção nela. Então não Sim, vá. tem uma frase, né, que diz que a criança, o filho se desenvolve através do olhar da mãe, alguma coisa assim, né? Quer dizer, Exatamente. do olhar do adulto, não necessariamente da mãe, mas é que diz, enfim, Do né? olhar de quem está fazendo função materna naquele momento, que às vezes. É, Sim, Cris, exatamente. Seriam os estímulos, são aquelas brincadeiras que a gente vai fazendo com a criança. A gente vai meio que intuitivamente, né? uhum, E vai fazendo. E são os estímulos, né? Claro que a gente não torna super estímulos, né? Não faz o tempo inteiro. A gente tem que dar tempo para a criança também descansar. Mas a gente vai fazendo esses estímulos, né? E aí sim. a gente vai estimulando essa criança. Com o quê? Principalmente nossa voz, principalmente nosso olhar, né? Uma criança não precisa ter 500 mil brinquedos de todas as cores, caríssimos. Ela precisa ter investimento de adultos, né? Então a gente começa, né? Eu estava falando, trabalhar essa atenção ainda no bebê. É. Então não às vezes me preocupa porque às vezes a gente vê umas cenas do tipo a mãe dando mamar, olhando o celular e não olhando o bebê. Não, ela precisa olhar o bebê porque o bebê precisa olhar para ela, para que depois ele Sim. possa olhar para os objetos. É uma cena muito chocante, né? Porque sabe que a gente não passou por isso, né? Porque, inclusive, quando eu tive o Renato tá com 12. Então, os celulares já nem eram tão bons naquele tempo. E eu não lembro, assim, eu lembro de ficar com ele. A gente ficava muito com a criança, telefone. E vou te dizer, eu acho que se fosse mãe hoje em dia de bebê, também não ia conseguir ficar no telefone, porque tu não tem tempo. A gente não consegue, tu fica voltada para aquela criança, né? E para tua família, é complicado. Eu não sei como é que as mães conseguem ficar no telefone e com um filho junto. Sim, quando é o momento que é o momento de conexão, né? Muito bonito. Assim, eu acho que é uma das cenas mais lindas da maternidade, o momento da amamentação, tanto da amamentação com o seio quanto com a mamadeira, quando não pode dar o seio, né? Porque a conexão não está no seio, está na mãe, na criança, no olhar, né? Sim, eu lembro que quando eu ganhei o Vini, porque o Vini nasceu de 7, e no hospital é bem isso, assim, porque daí eu não pude amamentar ele no começo, porque ele não tinha como, ele recebia por uma sonda no começo, Uhum, né, que ele ficou. Então, o que que ela fazia? Era o projeto Canguru. Eles colocaram ele no meu peito e ficavam amamentando ele, mas ele ali, para ele já ser acalentado, entendeu? Para ter esse primeiro contato, porque o peito ele só foi pegar acho que mais de uma semana depois que ele tinha nascido. exatamente, né? Ele vai aos pouquinhos. Bem, e esse acalentar, esse dar o de mamar, esse estimular, esse o falar, esse o brincar com o pezinho, né? Que é o quanto essa mãe, essa pessoa que é adulta, tipo assim, a mãe, o pai, a tia, a avó, bem, a pessoa que está fazendo a função, ela está fazendo essa função e ela está ensinando essa criança. Ela está ensinando essa criança desse sujeito, né? E quem aprende é um sujeito, não é só uma criança, não é só um órgão. Então, assim, ó, bem, aí eu tenho, tá tudo bem, mas lá meu filho tá com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses e não anda. Bem, vamos falar então da questão dos tempos, né? Porque como eu disse, a inclusão ela tem que começar, a gente tem que começar a olhar antes. Porque uma criança que está muito fora do que se espera, existe sim uma flexibilidade, né? É o tempo da criança. Vamos esperar 1 mês, 2 meses. Mas às vezes esperar 1 ano para uma criança é muito tempo. Né? Por quê? Porque Eu nós acho que temos janelas de oportunidade. Né? eu acho que a questão da fala e a questão motora do caminhar são dois pontos assim bem importantes. O problema é quando não acontece, quando é muito sutil a, né, tipo assim, quando é muito sutil a diferença, aí é que começa a ser um problema, né, também. Que é mais É, difícil de identificar, né? exatamente. Porque acaba sendo. E as mães, os pais sabem, né? Principalmente a pessoa que faz função materna sabe que ali há algo. Algo para ser investigado, algo para ser olhado, algo para ser estimulado. Não que se procure um diagnóstico, mas sim que se procure
um, um pediatra, se faça os questionamentos, sim, e se vá atrás. Por quê? Eu retomo a questão. Inclusão, a gente pensa na fundamental, mas a gente tem que começar a olhar na criança pequena. Uma criança que nunca para, uma criança que nunca dorme, uma criança que dorme demais, né? Então, são todas coisas, quando é de mais ou de menos, a gente tem que levantar a orelhinha, né? Sim, quando E aí foge do normal, né? foge daquilo que é esperado, É, né? O normal é o esperado. é. Tá, mas demora um pouquinho mais, é um mês, mas tá, 2 meses, tá. Mas foi muito além disso, bem, tá na hora de olhar, né? Então, nos 2 primeiros anos, essa criança vai aprender muito por esse corpo, né? Então, vai ser da cabeça até os pés, ela vai segurar primeiro a cabeça, depois o tronco, depois vai ficar talvez engatinhar, algumas crianças não engatinham, depois ficar de pé. E ela começa a explorar, a controlar o corpo do centro até as mãos. Então, quando a criança começa, o último movimento é esse aqui, ó, que é o mais difícil, que é esse aqui, ó, Sim. que é o de pinça, né? Que as nossas crianças estão muito boas nesse aqui, né? Nesse Muito? aqui, Esse nesse aqui, aqui, esse aqui tá mas difícil. esse aqui que nos caracteriza tanto, né? É o último. E Porque é o lembrando, mais. né, que esse movimento, eu acho que é bem, assim, é bem importante a gente falar, porque ele não é importante apenas para a escrita, né? Hoje pode dizer, ah, mas hoje em dia as crianças quase não escrevem, tá? Ok, tudo bem. Só que ele é importante para te fechar o botão de uma blusa, né? Ele é importante para te alimentar, pegar um garfo, porque tu precisa ter um movimento mais delicado para te saber cortar, para te abrir uma tampa de refrigerante. Então, esse movimento não é só para escrita, né? Não é só pra escrita, é pra estender uma roupa, pra pegar uma roupa aqui, ó. Vou pegar uma É, roupa e vou olhar. Pá, vou na Marisa, tá? Vou olhar uma roupa, eu não vou pegar uma roupa assim, eu pego uma roupa assim, né? exatamente. Então, esse movimento, e ele é mais complicado, porque ele precisa de um controle muito grande, né? Mas ele só vai acontecer se eu tiver oportunidade para minha criança desenvolver o resto. Quer dizer, oportunizar ela brincar, né? Porque a gente acha muito bonitinho uma criança quietinha, sentadinha, mas uma criança tem que se movimentar. Ela só vai aprender a parar no correr se ela correr. Senão, com a primeira vez que ela correr, ela vai bater na parede, né? E a gente vê crianças de 8, 9 anos, né, que não sabem correr, que vão parar lá na parede, né? Então, assim, uh, uma criança pular. Sim, uma criança precisa pular, uma criança precisa sentar, precisa rolar, precisa uma série de coisas, né, que não dá para fazer sentado no sofá. Ela precisa de outros momentos, né? Então, quando a gente consegue oportunizar para essa criança todas as coisas para que ela possa desenvolver esse corpo, correr, pular, brincar, né? Começando lá quando ele é bebezinho, né? Que ele começa a rolar, que a gente acha, e aí a gente fica assim, né? Vai cair da cama. A gente tem que cuidar, senão cai mesmo, né? Mas isso tudo tem que ser oportunizado, né? Então, assim, esse corpo tem que desenvolver para poder fazer isso aqui. E isso aqui a gente precisa de cérebro, porque a gente às vezes esquece que o nosso corpo todo ele é construído de sistema nervoso também. Então, o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, a nossa parte do. E mais tudo o resto é neurônio também. Nós temos neurônios que sentem dor, que sentem frio, que sentem calor, né? E neurônios motores. É, o ruim é que muitas vezes a gente trabalha, a gente não quer, muitos pais, né, muitas vezes não querem enxergar que aquela criança está fugindo de alguma normalidade, né? Sim. Porque é bem isso, ah, demorou para caminhar. Ah, porque sempre tem uma desculpa, né? Ah, é que ele fica no colo o tempo todo, é que ele tá, enfim, N coisas, né? Ah, porque cada criança tem o seu tempo, né? Demorou para falar muitas vezes. Ah, mas é porque ele é mimado, porque vocês dão tudo que ele quer, porque vocês não forçam a criança a falar, porque não falam com ele. Então, ou então N coisas, né? Quando a criança começa a ter uma obsessão por alguma coisa, né? Por algum brinquedo. Tu acha que é manha.
quando as crianças, principalmente a crise, né? A crise de uma criança que tem alguma questão, ela muitas vezes é confundida com manha, quando na verdade não é, né? Então, só que qual é a diferença? Uma criança normal, ela vai ter a crise dela de ali, que é normal de uma criança, e ela vai parar. Uma criança que está fugindo, escapando um pouco da normalidade, ela vai ser mais difícil de sair daquele momento. Vai ser Sim, mais complicado de controlar essa crise. E aí é onde tu pensa, tem alguma coisa, né? Então, há algo aí. muitas vezes, há algo aí. A criança muito tímida, né? Que muita gente diz, mas fulano é tímido, né? Muitas vezes mascara alguma coisa que tem por trás, né? São vários detalhes. Eu vejo assim que nem é que tem coisas que existem que estão na aparência, né? Tipo uma criança com síndrome de Down, tu já sabe desde a hora que nasce, desde antes de nascer, tu já sabe. Então as pessoas, os pais, eles já sabem o que eles devem fazer a partir dali, É, né? algumas situações se descobrem quando nasce. Exatamente. Uma Porque, criança com paralisia cerebral, por exemplo. Bom, tem milhões de tipos diferentes de paralisia cerebral, né? Então, mas também acaba se mostrando de certo modo, né? Agora, umas questões mais sutis, que nem a questão do TDAH, né? Que muitas vezes erroneamente também são diagnosticadas essas crianças, né? Porque hoje em dia, para os médicos, todo mundo tem TDAH, quando na verdade são essas questões lá da primeira infância que tu falou, que não foram bem trabalhadas. E que daí pode ser que ocasionem uma situação que não, um TDAH falso, né? Que muitas vezes não é a real do problema, porque pode ser uma criança que esteja com falta de atenção, com falta de atenção do outro, né? Não tem essa atenção em casa, ou enfim, N situações podem se transformar num TDAH mascarado, que não é o sim, real, né? sim, o TDAH que não aparece em exame, né? Porque às vezes os transtornos, a maioria deles não aparecem em exame, são transtornos de diagnóstico clínico, né? Que quem pode fazer o diagnóstico normalmente é o neuropediatra, neurologista, né? E o que que acontece? Muitas vezes, tipo agora, nós estamos numa pandemia, tá todo mundo em casa, né? Nós estamos sim. Alguns de nós estamos com uma questão de atenção alterada, porque são muitos estímulos, a gente está muito tempo preso. Né? E produzir uma desatenção do momento. Né? Então, tem crianças que têm, sim, né, adultos que ficam. Né, eu estou desatenta. Né? Eu sou uma pessoa que sou hiperativa, mas eu não sou desatenta. Estou desatenta, onde é que tá meu óculos mesmo? Por quê? Porque a gente fugiu da normalidade. Né? Está Sim, sendo uma rotina muito diferente. Então, assim, ó, antes da gente, eu como psicopedagoga, a gente pensar num TDAH, né, e mandar para o neuro, eu faço uma avaliação. Bem, fiz a avaliação, tem uma questão de atenção nessa criança. Bem, agora então vou tentar algumas estratégias para ver se isso é uma coisa do momento, né, que pode ser ensinada, porque a atenção a gente ensina. Atenção a gente ensina lá sim. quando é bebê, quando para e dá de mamar. Atenção a gente ensina quando tá dando banho e tá brincando, quando a gente nomeia. Quando a gente dá atenção para uma criança, a gente está ensinando ela a prestar atenção no outro. Né? Quando a gente para brincar com ela e dá atenção para ela em um objeto, a gente está ensinando ela a prestar atenção no objeto, né? E É. na gente. Então, atenção não é uma coisa inata. Né? A gente imagina atenção, função executiva, são tudo coisas que a gente vai aprendendo com o outro. Criança que fica. Não vai aprender se vai ficar o tempo inteiro no celular. Não, ela precisa do outro, ela precisa de uma pessoa. Ela vai ficar no celular, ela não está pensando em nada. Está sendo alimentada por um sistema, se ela ficar o tempo inteiro, né? Então, assim, eu sempre cuido bem. Aí eu faço estratégia, passou um tempo, não está surtindo, aí encaminho para o neuro. Né? Primeiro a gente tenta estratégias, né? De atenção em casa, de fazer o tema junto, de fazer crianças pequenas, né? Que às vezes a gente vê que são muito agitadas, a gente diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o tempinho para brincar. É Talvez isso vocês que eu ia te precisando de dizer. tempinho para brincar.
né? E aí Ah, tem uma talvez, coisa. E aí, nesse brincar, tem uma coisa muito importante também, né? Tem a questão do, não é tu sentar e brincar com aquela criança prestando atenção em outra coisa. Tu tem que estar, seja 5 minutos por dia, mas a tua atenção tem que estar naquela criança, naquele momento que tu sentou ali para brincar. Porque senão não adianta. não, Então, tu tá. tem que Não, tirar, é exatamente, então tu tem qualidade, né? que tirar. Quantidade. Exato, é qualidade. Então que tu tenha 10 minutos para sentar e pentear o cabelo e trocar a roupa da boneca, né? Ou pegar e brincar de carrinho ali, de corrida, botar numa rampa, botar os carrinhos na corrida, enfim, N coisas, tanto de guri quanto de guria. Mas é tu sentar naquele momento e ficar ali 15 minutos com aquela criança. Porque aí Isso mesmo, sim deixa tu vai ter interagindo. isso, tu vai ter um efeito. Senão não tem. Né? Sim, porque as crianças hoje não sabem fazer rampa para carrinho. Elas vêm com direto com aquele, tem aquelas rampas prontas, né? Sim, Aí eu pego pegar um objeto e fazer uma rampa, não, não rola. Porque isso é uma coisa ensinada. Assim, eu aprendi porque eu tinha um irmão, né? Então a gente aprende com o outro. E aí, às vezes, a gente quer que a nossa criança tenha atenção na escola, e aí eu já pulo lá para o fundamental, né? Ou por 4, 5 anos, a que ele fique parado, ficar não sei quanto tempo lá. Com 5 anos, 1 hora parado prestando atenção. Não vai parar, não vai porque biologicamente não é possível, né? Mas ele tem um tempo de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Bem, o mesmo tempo médio das outras crianças, no mínimo. Não está conseguindo, vamos pensar em primeiro lugar. Como é que é a rotina familiar? Né? Como é que é essa interação? Os pais têm algum tempo por semana, por dia ou por semana para sentar junto, para brincar, para ter um momento, né? Isso é importante. Né? Então, é, tem assim, que ter emoção. A a Betinha emoção, colocou, né? a Betinha, tem que ter vontade. Não é brincar não é sentar. Se não tem tempo para sentar junto e brincar, porque tem que secar a louça, chama para secar a louça junto, Ou conta uma né? história, né? Conta uma Antes de dormir, história. conta uma história. De preferência Fica, deles pergunta como mesmos, é que da mesma foi. idade. É, não, e pergunta, pergunta como tá, né? Pergunta como a criança tá. Enfim, estimula a conversa, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Ah, porque senão é bem isso, a criança ela não vai ter essa comunicação em casa, que é onde ela tem que ter essa comunicação, e aí é óbvio que ela vai estourar em algum lugar, né? Vai. Vai estourar porque são crianças, então não, não tem muito. Eu tinha uma coisa para falar que agora me fugiu a linha de raciocínio, mas conforme tu for eu volto. Que eu lembrei de uma coisa na hora e agora esqueci. Quando tu estava falando da questão do brincar, de fazer rampa e tudo mais. Agora foi. Agora, daqui a pouco volta, né? Daqui a pouco Então, volto. assim, daqui a pouco volta. Então, assim, quando a gente tá, e aí a gente, como professora, às vezes a gente chama os pais, né? Olha, tem algo. O professor, normalmente, quando ele diz que é algo, é porque ele está enxergando alguma coisa que está aparecendo na escola, né? E nem sempre é uma queixa. Às vezes é só uma preocupação mesmo. Uma preocupação porque a criança é do professor 1 ano, mas é dos pais o resto da vida, como eu sempre digo. E a gente eu começava sempre a mapear, né? Aí, em atendimento no consultório, eu mapeei, bem, tá acontecendo. Tá tendo tempo, não tá tendo tempo, como é que tá, né? E se é uma criança que passa o tempo inteiro na frente da TV, quando chegar na escola, ela vai estar que ela precisa gastar energia em algum lugar, né? Se é uma criança que não conversa em casa, ela chegar na escola, vai conversar com os colegas o tempo inteiro, para enlouquecimento da professora, né? Mas não que não possa conversar em sala de aula. É porque aquele é o único espaço, às vezes, que ela tem às vezes, de diálogo, né? Não, mas é isso que eu E digo, é o sim, fora, é o que foge do normal. Porque eu tinha uma aluna que justamente ela extrapolava assim todas as questões em aula, né? Tanto de chamar atenção e tudo mais. E aí um dia, numa das rodas de conversa, porque a gente faz uns momentos com eles, e eles são adolescentes, geralmente a gente tem
uns momentos de reflexão, assim, né, de conversa com eles. E aí ela expôs que ela conseguiu se reconhecer, isso foi um ponto muito positivo, né? A menina até ficou emocionada na hora, porque ela disse que ela não tinha diálogo dentro da casa dela. Ela não tinha diálogo com a mãe dela, né? Então, que na escola, que ele era o momento em que ela conseguia conversar com as pessoas, porque em casa ela não falava. Então, eu disse que Uhum. bom que ela conseguiu enxergar esse tipo de situação, porque é bem complicado, é difícil, né? Mas a partir dali ela começou a melhorar. Mas é o que acontece. É muito, Sim, às muito vezes comum. é muito comum. É muito comum. Já tive aluno que fazia as atividades tudo de pé, né? E eu, tá, mãe, o que que tá... Por que que ela faz todas as atividades de pé em sala de aula? E eu deixei, né? Um dia eu perguntei, por que, mãe? Alguma coisa que a gente tem que pensar aí. E conversando com a mãe, daqui a pouco era... Porque a gente começou a conversar sobre ela, porque isso tem, né? Quando a gente começa a se importar com alguém, muitas vezes isso já faz diferença, né? Aí como eu comecei a conversar sobre ela sentou, né? Não que ela tenha que deixar de ser agitada, mas não, ela sentou, né? E conseguiu fazer aí as coisas de modo mais tranquilo. Ela é uma menina, e é uma menina, né, muito ativa, né? Existe a diferença entre o ativo e o hiperativo, né? Crianças são ativas, crianças não são seres de ficar sentadinho o tempo inteiro. Eu era de ficar sentada o tempo inteiro, né? No entanto, eu era extremamente desatenta quando criança. Vivia no mundo da lua, né? E então eu fugia da normalidade, tanto é que eu passei todo o meu ensino fundamental que as professoras não ouviam minha voz. Eu fui falar no ensino Mas médio. aí também é preocupante. Aí que tá. É. Quando a pessoa ela é silenciosa, também é um sinal de alerta. Né? É isso que eu digo que são os extremos. Então, é tanto aquela que fala demais, 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 que não é o conversar, é uma coisa que foge, é além. Quanto a criança muda, né? Porque a criança muda, ela também é tão preocupante quanto aquela que fala, porque a gente não sabe o que se passa ali, mas que não é Uhum. normal, entendeu? Porque tá fugindo também das questões normais, entre aspas, né? Eu me lembro de uma situação de uma criança que ele tinha criado totalmente completamente bagunçado. E um dia eu estava atrás, eu sempre gostei de ficar no fundo da sala de aula, né? Olhando as crianças. E um dia eu parei assim, olhei para ele ficou 20 minutos olhando para um tijolo. É. Ele não falava, mas também. Aí eu pedi, falei com a mãe, a gente fez todo o encaminhamento, né? Ele foi pro neuro. Começou, porque assim, uma medicalização bem feita quando necessário faz, né? Milagres. Quando bem feita, quando necessário. Né? E muitas vezes é necessário, sim. Né? Ele foi, começou, e realmente, ele começou a registrar tudo e fazia, e eu dava tema extra para ele, ele fazia tema extra, cresceu muito, né? Mas para isso, eu tive que ficar no fundo da sala de aula, não olhar para os bagunceiros da sala, né? E olhar para ele. Né? Porque assim, às vezes a gente chega e o que nos preocupa muito é aquele que não para de falar, não para de. É a criança. Esse também nos preocupa. Né? E é para isso que a gente tem que aprender a olhar também. Aliás, na verdade, a gente tem que aprender a olhar para todos, né? É que não é uma busca, na verdade, a gente não busca definir crianças ou classificar dentro de alguma coisa, né? É diferente. É porque eu acho assim, ó, a partir do momento que tu vê que tem alguma coisa que não está se encaixando ali dentro do contexto, eu acho que não custa dar uma investigada, porque isso é positivo para a criança e para os adultos que estão na volta, porque a partir daquele momento a gente sabe o que fazer. Que é o que eu sempre digo, né, em relação ao que a minha própria experiência, que eu via desde sempre que tinha alguma coisa errada, eu via quando as manhas, né, as manhas elas estavam fora do normal, quando as preferências estavam fora do normal, tipo a questão da cor, né, ou não vestir outra roupa que não seja daquela mesma cor. Então era uma cor única sempre. Poxa, tem alguma coisa aí, né?
ou então de implicância com determinadas coisas, sabe? Do apego ao objeto, né? Da falta de expressão em foto. Então, são N coisas que, que eu, por ter tido filhos mais velhos, já via que tinha alguma coisa que não estava se encaixando, né? Então, complicado, assim. E aí, quando tu recebe um diagnóstico, é um alívio. Porque a partir dali tu sabe o que tu vai fazer, tu começa a entender como funciona aquela criança, sabe? Então tem coisas que não adianta tu ficar botando desculpa ou mascarando, são sinais que vão acontecendo, que nem tu falou, desde sempre, desde lá do começo, e que a gente tem que estar atento, tanto... E quando um professor, ele olha, assim, ó, quando um professor, principalmente das séries iniciais, ele te fala alguma coisa, é porque alguma coisa ali tem. Porque ele está acostumado, justamente, pode não ser pai ou mãe, mas ele está acostumado a lidar com crianças e várias crianças durante muito tempo. Então, ele acaba tendo esse olhar trabalhado já, né? E eu sei que é difícil, as famílias muitas vezes não querem aceitar, por N motivos, né? Achar que isso é o fim do mundo, mas não é, né? E um tratamento que a gente falou bem feito ajuda muito na criança, ajuda muito a criança, ajuda muito a escola. Eu digo que oportuniza a criança e a família a escola a qualidade de vida. Porque ninguém gosta de passar o tempo inteiro picando, pulando, né? Vamos ter um tempo, né? O tempo inteiro inquieto. Ninguém gosta de ficar o tempo inteiro distraído. Ninguém gosta de ser chamado a atenção o tempo inteiro, né? Ninguém gosta de ser rotulado como aquele que não sabe nada, aquele que não aprende, né? Então, assim, quando a gente consegue encaminhar para o profissional, fazer um diagnóstico, quando é necessário fazer uma medicalização, e às vezes sim, às vezes o que precisa são manejos, né? A gente tem um diagnóstico que não precisa de medicação nenhuma, que precisa de manejos, né? Então, vai de criança para criança, de uma equipe multiprofissional, né? De vários profissionais acompanhando e avaliando essa criança, né? Desde a escola, né? A família é extremamente importante, porque as coisas, na verdade, começam a aparecer em casa. Só que, às vezes, em casa, eles ficam tão pouco tempo que vai se tornar visível na escola, né? Porque na escola ele está no meio de outros e aí a gente consegue, às vezes, ver ali que ali tem algo se contrastando, né? E, sim, a gente precisa de orientações, a gente precisa saber o que fazer, né? Tanto pais quanto professores. Como mãe, né? Como professor, eu acho extremamente importante, como mãe, eu digo, que a gente ouve, mas é manha. Eu ouvi isso. É manha, é Muito, birra? Não, não muito. era manha, não era birra. Era falta de um profissional que olhasse, né, com um olhar realmente profissional, né? Eu pedi, naquela época, eu disse, não, eu quero um psiquiatra, né? E quando eu achei uma boa psiquiatra, uma boa psicóloga, bem, tu conhece, né, Giza? A coisa cresceu, cresceu Sim, positivamente, né? Porque a gente conseguiu ver sim. o que era do psiquiatra, o que era do cognitivo, o que era da personalidade, o que era da idade, né? Então, assim, a gente Sim, porque consegue tudo se daí. mistura, né? Tudo se mistura. Exato. Né? E antes de pensar em técnicas às vezes eu vejo os profissionais muito preocupados, meu aluno é de inclusão, qual é a atividade que eu tenho que fazer para ele? Primeira atividade é olhar para o aluno, é olhar para a criança, né? Porque não vai ser, mesmo duas crianças com o mesmo diagnóstico, não vai ser a mesma atividade. Elas não vão responder Não. igual. Elas são sujeitos, elas são diferentes, elas têm particularidades. É. Né? Hoje, E eu acho que uma coisa que a gente também tem que parar, isso eu acho, já tenho para mim já faz um tempo, né? Eu acho que a gente tem que parar de focar nas limitações, porque normalmente qual é a primeira pergunta, né? Principalmente na questão professor, sala de recursos, sala de AE. O que esse aluno não consegue, né? Qual é o problema dele?
né? Bem nessa questão. Qual é o problema dele? O que ele não consegue? Né? O que ele tem? Só que, na verdade, é bem isso. Acho que a gente tem que começar a perguntar o que ele consegue, o que ele sabe, o que ele é capaz já de desenvolver. E a partir dali a gente tem que começar a trabalhar para não focar tanto na negatividade, né? Para a gente começar a tentar dar uma alavancada nessa A primeira criança. coisa que a gente precisa saber é o que a criança consegue fazer, o que ela tem de potencial, tá? Se a gente for pensar em inclusão, e vamos pensar como professores, tá? A gente tem que conhecer o que é zona de desenvolvimento proximal, ou seja, que é Vygotsky, né? A gente tem que saber o que a criança consegue fazer sozinha. Então, em vez de pensar no que ela não consegue, eu tenho que pensar no que ela consegue. Ah, meu aluno consegue pegar o lápis e fazer assim sozinho. Bem, ele precisa fazer um controle, né? Fazer um A. Bem, isso eu posso ajudar ele. Bem, vamos lá, vamos devagarinho, com delicadeza, né? E o que ele não consegue, nem com auxílio. Então, quando a gente fala em inclusão, antes de pensar em que atividades, a gente tem que estudar um pouco o que vem a ser isso. Né? E para isso a gente tem que olhar para a criança, não para o diagnóstico. O Isso. diagnóstico nos auxilia, sim, auxilia. Mas ele não vai dizer se a criança consegue ficar 10 minutos sentada, 15 ou 20. Né? Ou seja, porque tem crianças que precisam sim dar uma voltinha de vez em quando na sala de aula, né? E algumas precisam ir lá levar um bilhetinho para a diretora de vez em quando para a gente. Né? Existem crianças que precisam disso. E a gente tem que respeitar as individualidades e saber lidar com isso como profissionais. Né? Então, a gente tem, quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só de diagnóstico, a gente fala que a gente tem que saber como é que acontece o desenvolvimento de uma criança, no geral, porque cada criança é uma criança, né? Mas os tempos não são tão diferentes uma da outra, né? Em termos, pelo menos, nos primeiros anos de vida, né? Sendo que né? Né? Mas a gente tem que saber como a criança aprende, saber como ela se desenvolve, saber que coisas o meu aluno gosta, minha criança gosta, que coisas ela não gosta, o que ela já sabe fazer. Acho que está Então, a travando um partir da pouco, nossa. Paula. Paula, peraí. Peraí que A tá Beth é que vai travando. Tá dizer se é o meu ou se é travando. o teu. É. Pois é. Foi Pra mim agora? aqui, quem tá travando. Foi, agora tá. Tá normal. Né? Internet, Então, né? Fazer o quê? Esse horário. internet. E essa hora tá todo mundo, né? A Tá. gente. Ai, 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 ai. é verdade. E. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Betinha, tá travando? A Betinha é nossa. Então, Tá, assim, acho a gente que. tem que conhecer minimamente como profissionais o que a gente A, faz. a Paula. Tu, A Paula, eu. acho que tu vai ter que te mudar de lugar, Paula. Né? Eu. Socorro. Então tá. Eu vou cair e vou voltar daqui a 5 segundos. Eu acho que de repente tu pode ir. Tá. Vou mudar-me de lugar. Irei andar. Aí já tá bom. Passou o dia inteiro, tribom. Agora eu vou expulsar todo mundo da sala. Na verdade, só o gato. Acontece. Só o gato. Ai, mãe. Peraí. Peraí. Vou Ai, ai, ai. começar a picar. Então tá.
Tá, mãe. Retomando. Hoje eu posso não cair. Eu tenho que cuidar pro celular da filha não cair. Tá, O gato tá aqui comigo, muito bem. né? Ahn, Então tá, onde é que eu estava? Eu estava na questão que, como profissionais, a gente tem que conhecer o desenvolvimento de uma criança, tá? A gente tem que saber como é que uma criança aprende, a gente tem que ver a idade, o que seria esperado dela, né? Desde a educação infantil até até assim, ó, até o final do fundamental, que é o que a gente tem, né? Em termos de tá, Piaget. vamos. Eu acho que a gente pode retomar. Eu acho que assim, então vamos retomar. Como pais, quais são os sinais que a gente tem que perceber que estão fora da questão dita normal, do desenvolvimento, né? A gente Tem um começa gato olhando o gato, passando. Isso. né? Assim, quando a gente tem que cuidar, assim, a gente na verdade tem que olhar o nosso filho desde bebê, desde que ele nasce, tá? E na verdade desde a barriga, né? Porque a gente já sabe na barriga, às vezes ele vai ser jogador de futebol ou não, né? É, Mas ele nasceu, a gente tem que começar a ir acompanhando o desenvolvimento dele. Bem, eu tenho uma criança que aos 6 meses não segurou a cabecinha. Levanta a orelha, levanta a orelha, fica prestando atenção, fala com o pediatra, ó, tá estranho, deveria já estar. Ah, tá com 1 ano e meio e não tá caminhando. Ah, é o tempo dele. O tempo dele pode ser 2 meses, não dá para ser 1 ano. A gente não pode esperar ad eterno. Esperar até. Ah, é o tempo dele. Aí com 6 anos, às vezes, a criança não está falando. Ah, é o tempo dele. Não, o tempo dele dentro daquilo que se espera, né? Então tem na internet, a gente botar lá desenvolvimento da linguagem, a gente tem o que é esperado, né? Mais exato. ou menos, né? Se botar lá desenvolvimento motor, diz, olha, vai segurar a cabeça com mais ou menos 3 meses, vai sentar com mais ou menos tal idade. Algumas crianças engatinham, outras não, Uma, né? quando Isso uma, até tem uma série muito boa na Netflix, chama-se Bebês em Foco, que pega todo o primeiro ano, todas essas fases, né? E aí tem coisas muito interessantes ali do pessoal da pesquisa da França, que traz as questões, sim, do desenvolvimento motor, porque a criança começa a desenvolver motor, né? Desde essa idade a gente tem que começar. outra coisa que eu acho que é importante falar também, muitas vezes quando a gente chama a criança pelo nome, a criança não atende. Ou, enfim, quando tu chama a criança, né? Porque qual é o normal? A criança é pequenininha, tu vai falar, a criança vai se voltar. Depois de um certo tempo, ela vai voltar e vai olhar para quem está falando, né? Ela vai começar a seguir a, a pessoa que está falando. E muitas vezes isso não acontece e a gente às vezes não se dá conta, É, a gente né? tem que cuidar, porque assim, ó, às vezes, eu chamei. João, João? Tá, mas tu tá chamando pra quê? Tá chamando pra ver se ele tá atendendo? Muda um pouquinho. João, vem cá que eu tenho um doce. Se ele não atender, porque a gente tem que convocar a criança, não é um chamar para fazer testes, né? Às vezes, ai, não atende porque ele tá brincando e tu tá chamando ele realmente não tá afim. Agora, se tu chama ele, convoca ele. Ô, Joãozinho, vem cá com a mãe, vem me dar um beijo. Tu tem que ter um motivo. Nem eu, nem tu, né, Giza? A gente responderia se alguém chegasse. Ô, Giza, Giza. Às vezes tu não quer Não. ouvir. A gente antigamente dizia, né? A gente chamava as pessoas e dizia, vamos ver se é surdo mesmo. Quer dinheiro? Não, Aham. a gente já fazia isso? Pois é, com as crianças a gente tem que também dar. Esse chamar tem que ter motivo, né? Tem que haver algo ali. Não pode ser um chamar só por chamar, né? Sim, tem que Então, existir um assim, porquê. tem que existir um porquê. Não pode ser um. E não pode ser, foi em tantos segundos, não respondeu, agora já tá. Não, calma, gente. As coisas têm que ser olhadas, elas têm que ser acompanhadas ao longo do tempo. A gente sabe que não é no primeiro, não é no segundo,
mês. Às vezes realmente é um momento de atenção, às vezes a criança está com uma otite, às vezes ela está com uma infecção e realmente não está ouvindo, né? Sim, tem várias. Eu acho que tem que ser Tem que, tem que, analisado, né? tem que ser analisado, né? Mas principalmente a gente tem que falar com a criança, não buscando diagnósticos em primeiro momento, e sim buscando um sujeito. Um sujeito que está sendo convocado como a gente gostaria. Crianças não são diferentes da gente nisso, né? Elas não querem Acho que é ser. isso aí. Tá, Eu não sei outras quanto coisas tempo a que gente podem tem. chamar a atenção. Temos pouco tempo. Outra coisa que eu acho que é importante também, chegou no colégio, né? Tipo na creche, enfim, seja onde for, que a criança está com, sei lá, seus 4, 5, 6 anos de idade. Ela não consegue recortar. Ela não consegue recortar. Muito comum hoje em Né? Ela dia. não Exatamente, ela não consegue pegar o lápis direito. Né? Ela tem que nem a gente estava falando daquela hora da questão da pinça. Então, é bem isso. A gente tem que primeiro ver qual é a situação familiar, como é que Uhum. as coisas andam, para depois Então depois sair pulando casar. e tocando. A criança não sabe recortar. Bem, o que ela faz em casa? Ela fica sentada, alcança tudo na mão, ela fica no celular. Bem, ela não tem nenhuma experiência motora que dê Com suporte a tesoura. isso. Né? Então, assim, essa aqui mas é que assim, Paula, se o Demacete modelar, vai fazer uma bagunça lá em casa, bem melhor uma bagunça do que a gente depois ter que se preocupar. Criança tem que brincar com massinha de modelar, criança tem que rasgar papel depois, e colar, né? Fazer bolinha. Criança fazer bolinha, criança tem que ir para a pracinha com potinhos de diferentes tamanhos, trocar terra de um para o outro, né? Diferente na pracinha, não na sala, tá? Se for na sala, que seja então com um saco de arroz, que seja mais fácil de limpar. Né? Agora mesmo, pandemia, bem, eu não posso levar pra pracinha? Pode pegar ali um saco de arroz, pega um monte de potinho e fica brincando de comidinha. Gente, isso é tão rico, porque a gente só consegue aprender a lógica matemática se a gente tiver essas experiências. Senão a gente não sabe o que é maior, o que é menor, o que cabe, o que não cabe. Uma criança que nunca brincou de fazer isso, de trocar de um potinho pro outro, de tamanhos diferentes, quando a gente chega num teste piagetiano lá, a gente percebe que ela não sabe que o mesmo quantidade de líquido pode estar em diferentes tamanhos e formatos de pote. Ela consegue abstrair. É. Porque ela também não teve essa experiência concreta. Então, assim, eu estou preocupada com meu filho, vou dar o máximo possível de experiência dele no brincar. A gente trabalha muita coisa no brincar, né? Uma A gente coisa. trabalha... Ah. Não, eu digo uma coisa que tu tinha que dá para fazer também para trabalhar a questão da pinça é o separar feijão, né? Que a gente não faz Separar mais. feijão, trabalha pinça, trabalha discriminação visual, trabalha atenção. É, verdade. Acabou Eu o tempo, né? acho que a gente falou sobre tudo que a gente Eu acho que a tinha. gente Acho deixa. que a gente A já gente tá vai ter um dois. estourando. A gente vai ter um dois. Vai ter um dois, que hoje era só a primeira parte, né? Primeira Hoje é só para infância começar a e pensar, assim, ó, ah, mandem perguntas pro coach de retalhos, a gente daí vai fazer um dois, pensando daí um pouco mais, coisas mais práticas. Agora a gente introduziu o assunto. A Beth que na verdade isso é importante, né? Que são sinais que eles estão ali desde sempre e que muitas vezes a gente não enxerga. E aí quando tu vai lá, aí quando os pais às vezes recebem aquele diagnóstico, eles não querem acreditar ou acham que está errado, ou Mas que, erradamente é dado diagnóstico para criança também, né? Então acho que é bem importante assim, existiu como é que é? A cliente disse, né? Levantou a orelha. Não custa investigar, né? não, Não é que a gente queira que tenha alguma coisa, não. Nenhum pai quer que o filho tenha. Mas eu acho que é necessário porque tu sabe que alguma coisa ele está
fora. Seja psicológico, que dê para fazer com terapias e tratar num curto ou longo tempo, né? Espaço de tempo, ou Seja em talvez aquilo manejos, tenha um nome. Exatamente. seja em Mas aí, se tiver manejos. um nome, a gente Se sabe tiver o que um fazer. nome, a gente sabe, a gente vai atrás aí, né? E falando em corpo, semana que vem nós temos uma especialista em corpo, né? Porque o 2 Isso, vai ser na outra semana. semana que vem, eu não tô aqui, mas assim, ó, semana que vem a gente vai ter uma live falando sobre mobilidade corporal, questão de postura e de todo o resto aqui na quarentena, que a gente tá com dor aqui, dor acolá, todo errado, não consegue, né, dor nas costas e tal. E aí a gente vai ter uma especialista, então, professora de educação física, que ela é especialista nessa área. E aí ela vai explicar muita coisa do porquê dói aqui, dói ali, dói acolá, a gente não consegue sentar, não consegue ficar em pé, né? Nesse período que a gente está muito parado em casa. Então vai ser bem interessante. Daí nós vamos ter uma convidada, então, semana que vem. Agradeço a Cris, a Betinha, o pessoal, né, aí que a gente viu, né? Tinha uma aluna minha, na verdade, tinham Aham. duas alunas aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, né? Obrigada, Giza, obrigada pela Obrigada. oportunidade. Obrigada, Né? Cris e Betinha, nossas fiéis escudeiras. Aham. E assim, vamos pensando sobre isso. Semana que vem vamos tratar de nós, né? Vamos pensar um pouquinho em nós adultos. Isso, semana que vem vai ser o nós, aí depois a gente volta com o 2, para falar sobre as questões de sinais de alerta. 2, parte 2. Então, tá. Acho que é isso, né? Beijo. Beijo, Beijo. beijo para vocês, garotas. Até a semana Tchau. que vem. Até a semana que vem. Bem, eu não vou estar aqui, Tchau, vai estar Paula. a Giza com a A profissional. Paula vai estar nos bastidores. Eu vou estar no bastidor avisando. Ó, falta Isso, quantos minutos? avisando e fazendo pergunta. Uhum, né? Beijo, beijo. Beijo. Tchau, Paula. Tchau, gurias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.